Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje, o assunto que eu escolhi para tratar com vocês é frigidez. Aguarde a vinheta e depois conversaremos em seguida. Então, vou tratar de um assunto que é mais frequente do que a gente possa imaginar: frigidez. Então, eu vou tratar das questões emocionais que causam ou colaboram para isso poder acontecer. E vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco. Não vou tratar das questões físicas, até porque eu não tenho propriedade para isso. E por definição, a gente pode entender que é a condição na qual a mulher não consegue atingir orgasmo nas suas relações sexuais. Então, eu acho que isso todo mundo sabe, né? Especialmente as mulheres, já ouviram falar sobre isso, e umas também sentem isso, mas essa definição acho que assim, encerra bastante, né, o que realmente acontece. Então vamos entender o seguinte, pensar algumas coisas a respeito disso. Há uns 50, 60 anos atrás, né, ou um pouco menos talvez, esse assunto nem era muito falado e nem era muito divulgado, porque as mulheres também não se posicionavam. Nós estávamos vivendo naquele momento uma outra possibilidade, né, onde as relações sexuais eram quase todas muito voltadas para a procriação. Então as mulheres não se preocupavam ou não se identificavam, não percebiam, não sabiam muito, né, sobre essas questões. Isso não era muito assim divulgado, nem muito tratado. E então isso ficou assim meio que esquecido, e as mulheres se relacionavam assim meio que insatisfatoriamente, ficavam por isso mesmo, e a coisa ia caminhando. Com o passar do tempo, né, as mulheres começaram a se perceber de uma maneira diferente, né, as questões sociais também mudaram, os conceitos, né, as reflexões sobre as relações em si. Então hoje isso é mais falado, é mais divulgado, né, é mais tratado, mais assumido, embora ainda tenha muito tabu e muita resistência por parte de algumas mulheres, né, de falarem disso abertamente e de tratar disso. Mas, de qualquer forma, penso que seja um tema assim, importante para você que de repente pode ter esse problema ou conhecer alguém, né, que está passando por essa necessidade ou por essa dificuldade, né, melhor dizendo. Então, o que acontece? Nós temos, todos nós seres humanos, temos a possibilidade incrível de intimidade com satisfação. Necessidade física, necessidade emocional com o nosso parceiro, né? Então, é uma condição, vamos dizer assim, universal, né? E uma coisa muito prazerosa, né? De ter com uma pessoa que você acha que vale a pena estar naquele momento, né? Que você geralmente gosta ou tem alguma atração, alguma coisa. Ter uma relação prazerosa, satisfatória, né? Por uns momentos assim de íntima relação, né, de complementação, né, de um relacionamento assim maior, caso você tenha um relacionamento estável. Então é uma condição teoricamente para todo mundo. Mas acontece aí nesse percurso algumas coisas que podem atrapalhar esse privilégio, né, que nós temos. Quais são as causas possíveis? Não vou enumerar todas, mas eu coloquei aqui o que veio na minha cabeça, o que eu ouço dizer, né, que são possíveis de acontecer. Tem algumas causas que eu vou enumerar aqui que são pessoais. O que eu estou chamando de causas pessoais? São aquelas causas pessoal. Você traz a sua dificuldade com você, ou por conta da sua história, ou por conta do seu temperamento, por conta da sua dificuldade pessoal, você com as suas vivências, você com a sua memória. Então são coisas, de repente, que estão com você e, de repente, são expostas e vivenciadas nesse momento, estar com outra pessoa. E tem outras causas que são extras, né, que são exteriores, que dependem, então, assim, do seu parceiro, mas que também colaboram para essa dificuldade acontecer. Então, vamos ver com calma o que eu estou querendo dizer com isso. Como causa pessoal, né, uma educação opressiva. Então, se você teve uma educação ouvindo dizer que sexo é pecado, que sexo é ruim, tem que tomar cuidado, ou então uma proibição exagerada, ou então até uma ignorância total sobre o assunto, onde isso era uma coisa muito proibida de ser tratado, todo mundo fugia do assunto, como acontecia alguns anos atrás. Então você já internalizou isso como uma coisa que pode ser ruim
e tem que ser, né, pode ser perigosa. Então, essas coisas, mesmo que você tenha ouvido enquanto criança, adolescente, depois de adulto tenha tido oportunidade de viver isso de uma outra forma, mas isso ainda fica lá, né, martelando talvez na sua cabeça, e nesse momento pode acontecer de você não conseguir uma entrega como precisa de acontecer, né, para que esse orgasmo possa se dar. Uma falta de conhecimento do próprio corpo, né? Muitas mulheres têm vergonha de reconhecer ou de comentar com o parceiro aquelas partes, aquelas zonas do corpo que ela sente mais prazer, que são mais erotizadas. E isso às vezes também impede, né, um relacionamento de mais qualidade. As vivências, né, de violência sexual, né, principalmente quando criança, né, se houve uma violência, se houve um abuso, ou se houve até só com palavras, né, alguma coisa assim, isso pode também ter trazido para essa criança, para esse adolescente, essa dificuldade, né, de se aproximar de uma outra pessoa para vivenciar esses momentos tão especiais. Medo de engravidar também é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, quando a mulher tem medo de engravidar, ou tem assim, não tomei as providências, não sei se eu estou no ciclo correto, então ela vai ter também uma dificuldade de se entregar, de relaxar, de curtir esse momento, né, de perceber em si mesma e no outro, né, porque é uma via de mão dupla, Você busca o seu prazer pessoal e, ao mesmo tempo, você está buscando também que o outro se agrada para satisfazer o outro. Então, é alguma coisa assim que se complementa. Quando só uma das partes fica satisfeita, ou só uma das partes se preocupa só com ela mesma, né? Seja um homem ou seja mulher, a outra fica lá vendo a vida, um cara de paisagem, né? Fingindo demência, né? Então, precisa que haja essa sintonia, essa sincronização, né? Assim, de interesses, de percepção, né? De intuição, de se soltar, né, naquele momento, de viver integralmente aquela situação de corpo e alma e espírito, né, vamos dizer assim, integralmente viver isso com saúde, com tranquilidade, com liberdade, né, de uma forma prazerosa. Então, se eu estiver preocupada com a gravidez ou com uma outra coisa qualquer, aí fica difícil relaxar, fica difícil se entregar e às vezes também pode causar, né, esse problema de não conseguir, né, esse orgasmo tão desejado, né, por todos. Ansiedade, estresse e depressão são problemas que a pessoa pode ter também, que normalmente a libido fica rebaixada. Então, é uma questão também, como eu falei, intrapessoal, né? Da mulher com ela mesma, com as suas questões pessoais. E sobre essa questão de ansiedade, estresse, depressão, eu trato inclusive no curso, que você vai ver aí no link, né, embaixo na descrição do curso. Eu falo de toda a programação do curso, inclusive tem módulos que falam sobre essas questões, não sobre frigidez especificamente, mas sobre estresse, tem um módulo especial sobre ele. Algumas medicações, temos que pensar nisso. Algumas medicações, principalmente ligadas à depressão, podem, em alguns casos, dependendo da quantidade que usa, também reduzir a libido, né? Uma coisa que tem que ser resolvida assim de alguma forma. Vergonha do corpo. É cobrado das mulheres ter um corpo escultural. Não pode ser muito magro, não pode ser muito gordo, não pode ser assim, não pode ser assado. Então a mulher fica com aquela sensação assim, de que se ela não for aquele modelo, né, então ela fica com vergonha de se despir, vergonha de se mostrar, né, de se entregar. Então isso também pode, né, acontecer tanto uma evitação da relação sexual, fica adiando, fica evitando, porque tem barriga, porque tem isso, tem assado, ou então até essa preocupação pode estar tão forte, né, que ela não consegue realmente, né, se entregar né, e fazer isso com liberalidade, né, numa relação. Dificuldade de entregar, né, e perder o controle. Tem pessoas que são tão controladoras, mas tão controladoras, que ela não consegue nem perder o controle nesses momentos, né, nesses segundos ou minutos, que realmente é um descontrole total. É alguma coisa que acontece, assim, não digo que é mágica, porque a mágica é uma ilusão, né? E isso é real. Mas é um momento de total descontrole, de certa maneira. Você não está pensando em nada, você só está sentindo, né? Você só está se permitindo sentir alguma coisa que é uma energia que é muito poderosa, que é muito gostosa, que é muito boa, mas precisa realmente, né, de acontecer de um lado e de outro e de uma maneira, assim, que seja boa.
né, em momentos, né, diferentes, uma preparação, uma conversa, um afago, etc. Né? Cada um tem um momento, cada um tem um feeling, né? Um tempo diferente, tem que estar percebendo esse tempo que é o tempo do outro, para haver uma sincronização, né? E a realização. E muitas vezes isso não acontece, né? Infelizmente. A falta de diálogo também é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes por vergonha ou por medo do que o outro vai pensar, você não consegue falar, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui eu não gosto, ó, isso aqui vamos pensar de outra forma, vou fazer assim, vou fazer assado, né? E de repente conversando para saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que ofende, o que não ofende, o que é bom, o que é ruim, né? E fazendo isso com liberalidade, você também vai poder fazer algumas coisas. Algumas a gente percebe e outras, às vezes, tem que falar, né? De alguma dificuldade ou alguma coisa. Essa liberalidade de falar desses assuntos é uma coisa interessante, né? Agora, como é uma via de mão dupla, os dois, como eu já falei, precisam estar envolvidos consigo mesmo, buscando seu prazer pessoal e também com o outro. E aí vale a intuição, né, vale o cuidado, né, com o outro, principalmente os homens, né, que às vezes não têm paciência ou não têm aquela maturidade, né, aquela preocupação também com a esposa, saber o que ela gosta, no tempo que é dela, então, para ver essa harmonia, né, isso tudo tem que ser visto para que essa frigidez não aconteça, né, muitas vezes ela está aí, né, nesse envolvimento que pode ser disfuncional de uma forma, né? Violência do parceiro, né? A gente acha que as mulheres podem ser violentadas só por estranhos, né? Mas não, às vezes o próprio marido ou o próprio parceiro, a pessoa que está com ela, pode violentá-la. Às vezes forçar uma relação que ela não está com vontade ou não está disposta naquele dia, ou pode fazer isso de uma maneira violenta mesmo, de uma maneira bruta, né? De uma maneira sem carinho, sem cuidado, né? Sem atenção, só preocupado consigo mesmo, né? Aqueles homens que infelizmente fazem as coisas lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, para se aliviar, vira as costas, vai dormir, fica roncando, e a mulher fica lá, né? A ver navios. Então são coisas assim que acontecem, mais do que a gente imagina. E aí ela fica lá sem saber, né? Então, coisa aí, né? Então, assim, essas coisas precisam ser ditas, de serem faladas, serem conversadas, resolvidas, né? De alguma forma. Falta de privacidade. Isso acontece às vezes, né? Tem quartos, por exemplo, muito próximos do quarto dos filhos, ou então não tranca a porta, e de repente a criança pode entrar, né? Ou qualquer coisa parecida. Então, assim, às vezes, até a falta de privacidade, em alguns casais, em alguns momentos, estou falando que isso acontece com todo mundo, pode atrapalhar esse momento que deveria ser assim, aquela coisa, né? Aquele oásis, né? E de repente você fica preocupado com isso e se atrapalha, né? Relacionamento de má qualidade. Gente, as mulheres, via de regra, precisam de ter um bom dia para ter uma boa noite. Aí o marido briga, xinga, fala, acontece, então, não sei o que tem. Aí pronto, aí vai tomar um banho, eu também tomo um banho, vou dormir. Ele quer fazer tudo assim, como se nada tivesse acontecido. A mulher ainda está magoada, está ofendida, está perturbada, está cansada e tal. E não rola, porque a mulher é muita emoção. Então, se ela não estiver também em paz com ela, em paz com o relacionamento, em paz com o parceiro, para poder se entregar e usufruir daquela relação íntima, às vezes não acontece. Os homens até conseguem isso com mais facilidade, tem os órgãos externos, e a coisa rola mais rápido e tudo, mas as mulheres precisam, né, de ter uma coisa a mais do que uma vontade física para poder fazer alguma coisa com qualidade, com tranquilidade. Depende muito também do temperamento, né? Claro que não estou aqui, não é matemática, não é regra matemática, estou falando de coisa aqui que com certeza cada um tem a sua medida, mas via de regra as mulheres vão ter muito mais condição de se entregar num relacionamento também que é satisfatório, e isso aí faz parte, que vocês vão até falar que é uma azeitona da empada, né? A gente não faz sexo o dia todo, mas é alguma coisa importante, é significativo, é aquele que dá um tom, que dá assim uma cereja do bolo, né? Que dá um gosto diferente, né, para o relacionamento. Então, o que você tem que fazer com isso? Né? Tem outras coisas, mas que, né, cada um vai ter as suas vivências e que não listei aqui, porque senão ficaria até um vídeo muito longo. Lista as dificuldades que você tem. Faz uma experiência assim, escreve. Estou com dificuldade com isso. Né? Identifica, porque se a gente não identificar e for tocando de qualquer jeito, o outro às vezes nem sabe. Ele pode até melhorar, mas ele não sabe o que você precisa, o que está acontecendo dentro de você. Então, identifica,
conversa, né, com seu parceiro sobre essas questões e busca soluções. Se for alguma coisa da sua história que você não consegue superar, né, da sua memória, o que você viu, o que você ouviu, etc., vai tratar, vai cuidar, vai conversar com alguém que possa te orientar, de repente um conselheiro, procura um terapeuta, se for o caso, ou até mesmo os florais, tem alguns florais que realmente tratam essas questões. Vai procurar tratar disso para que você possa se dar o direito de ter um relacionamento saudável, gostoso e prazeroso. E se for alguma coisa que você perceber no relacionamento com o seu parceiro, é claro que com um diálogo, né, que uma conversa, um esclarecimento ou, né, alguma coisa nesse sentido precisa acontecer. Tirar de lado esse tabu, essa vergonha e fazer alguma coisa nova poder acontecer para aproveitar essa oportunidade, né, que nós temos de ter uma comunhão com o outro através dessa relação íntima que seja prazerosa, gostosa, satisfatória, né, e que faça parte de um relacionamento maior com a pessoa que você escolheu estar. Então, se você gostou desse vídeo ou sabe de alguém que possa se servir dele, faça a inscrição, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários e olha lá no site www.alicedamasceno.com e também olha lá no link, né, na descrição do curso sobre o curso que eu fiz, né, que está lá na plataforma, Equilíbrio Emocional, tá bom? Espero que você tenha se servido, né, desse vídeo e assim a gente vai conseguindo construir esse canal. Aliás, eu quero também falar para vocês que eu estou muito feliz porque eu já fiz 17 mil inscritos e você que está me acompanhando, né, que está falando de outros assuntos que eu possa tratar, está fazendo parte dessa história. Muito obrigada. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.